Aí tá isso explicado. foi ao ar no sábado, né? Esse troço. No domingo de manhã, liga o Goulart bastante furioso, falou: "Você sabe o que vocês fizeram? Acabou o programa, acabou mesmo." Aí fomos negociar. Acabou o programa. Foi incrível. Não temos patrocinador, agora acabou o programa. E foi assim que acabou o programa. E acabou a nossa relação por causa disso. Mas sem foi uma mágoas, sem grande mágoas. maldade, porque eu já era velhinho naquela época, eles eram moços. Tomaram dinheiro do velhinho, o Rolex do Eu velhinho. devo ter devolvido, Mas não tinha realmente a menor noção de fazer como Nenhuma, mercado, nenhuma. tipo, Fazer né? um programa inteiro falando mal do patrocinador, é incrível. Falta de noção, né? Agora, eu acho que tinha um outro lado. Não, acho que tinha um outro lado que era interessante, porque o Fernando, em geral, era muito assim, modesto quando fala as coisas, tal, muito simples. Mas acho que ele, principalmente, o Paulo, tinha uma coisa muito com o cinema também, sabe? Então tinha assim, o Orson Welles era um cara que se admirava com as suas estratégias de A Guerra dos Mundos e um pouco essa coisa de subverter a linguagem. Quer dizer, era feito com essa espontaneidade, mas também com referência. Porque fica uma coisa às vezes um pouco de ingenuidade, né? Mas acho que tinha bastante referência, principalmente que vinha dessa coisa da linguagem do cinema, de ter visto outras coisas, né? E acho que quando vocês falaram no Varela, né, tem uma consciência muito grande, né, do câmera deixar de ser um operador isento, que não é um ser humano, e virar alguém que tem personalidade, tem nome e tal. Como o Capeta era pra mim. Como o Capeta. O Capeta foi por você a mesma coisa. Agora, tinha uma coisa admirável no coletivo Olhar Eletrônico, dentro dessa ideia que era aquelas reuniões que vocês faziam semanalmente, segundas-feiras, se não me engano. Super importante. Eram seminários. Pena que o Dario não está aqui. Todo mundo, dependente da sua função dentro da estrutura, tinha que apresentar um seminário, estudar um tema, apresentava um tema, e a empresa inteira, ou o grupo, ou o coletivo, a empresa foi virando empresa, né? Parava para discutir a respeito do tema. Agora, o tema, quem escolhia era a pessoa, não era isso? Era livremente? Não, o Dario era o curador. Tinha uma curadoria. O Dario era o reitor, né? Dario Viseu. Da universidade. O Dario Viseu era o reitor, nosso curador, curandeiro, talvez. O Dario é um cara muito importante na Olhar Eletrônica. Ele é o mentor intelectual do grupo, tal. Que nos diferencia do grupo que estava aqui ontem, tá? Que é um grupo de drogados. De quinta. Pessoas que não estudaram e tal. Né? E aí o Dario criou este método da gente estudar, que, curiosamente, muitas empresas hoje adotam, né? Tem muitas empresas hoje que geram cursos internos. O Google faz isso, o Facebook, uma série, e, claro, aqui no Brasil, na Natura eu sei que faz isso. E que é você botar a empresa para estudar temas que não são relacionados diretamente com o dia a dia, para você abrir um pouco mais a criatividade. No caso da Olhar, era muito ambicioso. Quando eu falei aquela frase aqui no começo do nosso encontro, aquilo saiu num cultural. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Antes de ter esse negócio aí de coaching, que hoje se usa muito isso, a missão, isso não existia. Qual é a missão? O que nós estamos fazendo aqui? Aí estamos aqui para revolucionar a TV do terceiro milênio. Escrevemos nesse livrão preto, que era um diário de bordo do Cultural, onde a gente estudava coisas que o Dario achava importantes, então começou a... Mas a gente era muito metido. Então, a gente estudava Heidegger, Shakespeare, Kant... Orson Welles. Aí fomos, né, aí foi ficando mais leve. Orson Welles, Woody Allen, Charles Chaplin e tal. Mas, às vezes, estudava física, às vezes estudava biologia. E como ninguém levava a gente a sério... Cada um era... Eu levava. Exatamente. Com exceção do Goulart, a gente preparava os culturais, né? Quando a gente começou a ficar conhecido, aí começamos a poder convidar gente para ir lá dar a palestra para a gente. E se você pegar a lista de quem foi lá, cara, é um time, assim, Antunes Filho, Daniel Filho, o Walter Vanzini, Walter Clark, o Mota Peçanha, que é o cara que organizou a coleção. O Gária Matos, Os Pensadores da Abril, o Gária Matos, uma série de filósofos. Mino Carta, enfim.
A gente começou a ter um dream team de gente que, hoje vou dar uma palestra da Olhar Eletrônico e tal. E virou mesmo um... E é aí que os rapazes que vieram aqui ontem têm um certo ciúme e chamavam, uma seita, não, eles estudam, eles não sei o que, eles tomam banho, eles fazem coisas horríveis. Escova o dente. Escova o dente, eles são muito caretas. Mas é porque a gente era inteligente, eles tinham inveja da gente, é por isso. Mas você falou um negócio que engraçado, que é um denominador comum, que a TV Tudo tinha, vocês tinham, é o negócio dos cadernos pretos, né? Sabe aqueles cadernos que são meio de atas e tal, aqueles cadernos pretos numerados grandes? Isso era um denominador comum dos grupos de vídeo. Todos tinham, e as pessoas... Era o nosso Facebook. Era o Facebook. Era o nosso Facebook. Tudo, né, são coisas Todo mundo maravilhosas que postava mereciam coisas, ser né? editados de Cada forma um postava, facsimilar, que né? são... Olha só, Não é Solange, agora que está caindo nessa ficha. eu sei A gente onde- inventou o Facebook nos anos 80. Hã? Caderneta de campo. A caderneta de campo, que aí era propriamente o... E o aí, eu quero lembrar uma coisa, porque vai passar e talvez esqueça, que eu acho que foi um programa absolutamente bizarro que a gente fez, interativo, que foi, até para fechar o negócio do final da briga com o Goulart, da briga, obviamente, imagina brigar com o Goulart, do final desse primeiro capítulo com o Goulart, que tivemos esse acordo, digamos, com o Goulart. Não, então vamos terminar Leva o meu relógio. essa nossa relação, fica o relógio, fica isso, não sei o quê. Aí o Goulart virou e falou assim, não, mas falta um programa, você lembra? Opa. Mas vocês estão me devendo um programa. Agora, terça-feira, tem que botar no ar, vocês têm que fazer. A gente, porra, mas como? Não preparamos. Não, vocês têm que fazer o último programa. Mas inteiro, 2 horas. Aí, pessoal, nós inventamos a internet. Foi assim. A gente filmou, o Zé Sadek, grande fotógrafo, o Zé Sadek filmou com todo carinho, super bem iluminado, um aquário. Marinho, lindo. Lindo. usei 2 vídeo. horas. 2 horas de aquário. Ficou filmando o aquário, filmando. Aí nós chegamos com essa fita de 2 horas de aquário. Na Gazeta. Câmera travada, claro. Chamava câmera Zen travada. Vídeo, não é isso? Aquário Aí me iraniano, entregaram. paradão. Câmera travada. Eu olhei, achei genial. E aí... Mas espera aí. Calma. E botei no ar Calma. 2 horas de peixinho assim pra lá. E agora que vem a interatividade, Aí nós botamos o programa lá no ar, né? Essas 2 horas de peixinhos, e falamos assim, Goulart, a gente só precisa botar uma informação diante da imagem. Qual é a informação? De vez em quando vai entrar uma voz que vai dar um número de um telefone. Tá certo? Ok. Aí entrava uma voz, eu não lembro quem fez a voz. Um gerador de caracteres. Música para aeroportos de fundo, Brian Eno Brian tocando. E aí Aquela entrava coisa- uma voz e falava assim: você está em casa sozinho? Você está ficando ansioso? Porque nada acontece? Se você se sente sozinho, ligue para este número. Aí passava o número, que era o número da produtora. Olha que loucura. Era pior, a casa da minha mãe. Casa da sua mãe. E a gente estava lá. A gente eu lembro estava lá disso. vendo o programa. Aí o cara ligava para a casa da mãe do Fernando. E aí, oi, quem é? Alberto. Oi, Alberto. Qual que é o seu telefone, Alberto? Aí a gente pegava o telefone do Alberto. Ok, Alberto, daqui a pouco a gente te liga. Botava o telefone no gancho, tocava de novo. Aí eu ligava e falava, escuta, ligue para o Alberto. Aí dava... E dava um pro outro. Primeiro programa interativo da TV brasileira, gente. Impressionante, né? Que absurdo, né? Foi bem. Foi isso, né? Agora imagina hoje, você entrar numa televisão, você tem um programa no ar, você chega 1 hora antes, tem um funcionário lá, você entrega a fita e fala, põe no ar. O cara vai lá, põe no ar o peixinho de 2 horas, e ninguém fala nada, ninguém tira do ar. Isso hoje não acontece, isso... Mais criativo do que o Silvio Santos fez num Natal desses aí, que ele não tinha o que fazer
botou o Papai Noel sentado numa cadeira de balança, balançando 2 horas. Assim. Mas brilhante esses meninos, não é? E eu dei sorte de ter encontrado eles no meu caminho. Agora, tinha na TV Gazeta toda uma faixa de programação, né? Depois, na sequência dessa experiência, que começou na 23ª hora, a TV Gazeta, a partir de determinado momento, criou aquela faixa da meia-noite em diante, antena livre, né? Que permitia que aí diversas experiências, diversos produtores. Vocês chegaram a fazer alguma coisa? Como foi a sequência depois disso? Acho que depois disso, teve Antena Livre, mas o que veio foi Abril Vídeo. Abriu Vídeo. Abriu Vídeo na própria Gazeta. Abriu, locou a faixa noturna, horário nobre inteiro. todo. Isso. E nos convidou para colaborar. Inicialmente, só colaborar no programa de domingo, que é onde nasce o Varela, né? E depois também para fazer um programa que era todo produzido por nós, o Krieg Ra. Que eu acho que o Krieg Ra foi um dos programas mais coletivos mesmo, até porque a direção era rodízio, era né? Rotativa. Era rotativa, cada um tinha o seu tema e esperava a vez para dirigir o seu programa, então era realmente um programa feito por... Perdão? Mesquita. Não lembro. O Vado Mesquita. Ah, o Vado que fazia as artes, o artista, o Vado. Ah, claro, sim. As artes da Gazeta. Arquiteta. Entendi. O Krieg Ra e abrir o vídeo, eu acho que é uma experiência importante. Olho Mágico, né? De ser falado aqui. Quadro no mas programa Olho mesmo Mágico. a faixa inteira da Abril Vídeo é a primeira ação da editora Abril no mundo eletrônico, né? E ela, enfim, entrou para valer mesmo. Todos os jornalistas da Abril se engajaram nisso. Então, era uma equipe, era um dream team. Era o Juca Kfouri, a Miriam Leitão, o Caco Barcelos, Roberto de Oliveira, Narciso Calili, Narciso Calili, que é a Mônica Teixeira, Silvia Popovic, Paulo Marcum. O pai Tomás Souto Corrêa, que fazia um programa de entrevistas. Era assim, o Luiz Nassif, eram jornalistas da Abril fazendo uma faixa noturna de televisão, diferente do que estava sendo visto e tal. E Abril nos convidou para fazer um quadro dentro do Olho Mágico, que era o Fantástico, o programa dominical. O dominical seria o Fantástico dele, chamava Olho Mágico, e aí a gente começou a fazer alguns quadros, inclusive o Varela, e fazer um programa de 1 hora, que era o Krieg Ra, que realmente foi uma experiência muito marcante. Foi o primeiro programa de clipe, puro mesmo, de música, de clipe, de comportamento e tal, que revelou muita gente também, né? Revelou uma série de pessoas que hoje estão por aí. Eu queria que vocês falassem, vamos abrir agora para o público, mas eu queria que vocês falassem sobre o legado. Quer dizer, disso que nós estamos falando, dessa experiência, o trabalho de vocês especificamente, o que vocês acham que o vídeo independente como um todo legou e que a Olhar Eletrônico especificamente legou ou influenciou, enfim, quais os programas ou artistas, produtores que vocês reconhecem como legítimos seguidores ou influenciados diretamente pelo trabalho de vocês? Eu não sei se é um legado, acho que talvez seria pretensioso dizer que é um legado, mas muitas coisas de linguagem, maneira de contar ou de fazer televisão que existe hoje, que a gente vê, que é corrente, ninguém fazia nos anos 80. A televisão era realmente muito formal, as pessoas falavam de terno, falavam impostado, era muito... E a gente deu essa avacalhada. Então, por exemplo, a gente ia fazer jornalismo, você vai entrevistar uma pessoa, a gente fazia um jump cut. Porque a televisão, a Globo, todos os canais, você vai editar o jornalismo, você falava com o cara, na hora do corte põe o repórter segurando o microfone, fazendo assim, o corte era... E a gente já adotou de cara o jump cut, que tinha essa coisa de mostrar a verdade, mostrar, enquanto você está fazendo, mostrar como está sendo feito, que é exatamente o que a gente viu ali, né, no estúdio. Tinha essa coisa de revelar o que está por trás, né? Mostrar...
Porque como A se faz construção é da também linguagem. a informação, tem a ver com a informação. Tal. A coisa da TV Gazeta, quando a gente foi fazer um outro programa na Gazeta, chamado TV Mix, por exemplo, a gente resolveu tirar, era um programa apresentado pela Astrid e tal, que ia ser feito no estúdio, a gente resolveu tirar do estúdio e fazer a apresentação do programa na própria redação. Então a gente convenceu a Gazeta de trocar todo o cabeamento deles do 4º andar para o 5º andar, desalojamos uma turma lá de contabilidade e tal, que tinha uma vista para a Paulista, pusemos me chamam, densidade neutra nos vidros para usar a Paulista como fundo, que hoje, né, o SPTV faz, todo mundo faz, e o outro lado era a redação inteira, e a Astrid, a apresentadora, andava pela redação. Isso é um padrão de telejornal hoje, né? Mas acho que virou padrão na Globo em 98, 96, a gente fez isso em... Não dá para dizer que eles copiaram a gente, porque ninguém assistia o que a gente fazia. Mas as ideias, mas tem muitas ideias de linguagem, de maneira de fazer televisão que a gente fez muito antes de todo mundo, né? Assistia. Em tempos de Vídeo Brasil, que vocês, nessa produção ali, nesse período, todo aquele núcleo especial da Globo, o Guel, o Jorginho Fernando, aquela gente frequentava o Vídeo Brasil. Exato. Denis Carvalho E frequentava. o Denis Carvalho, a gente colocava Talma. propositalmente essas pessoas no júri do festival como uma estratégia, evidente para eles verem esses trabalhos. Eu desconfio que tem É algumas verdade. pistas O aí. Guel até nos convidou para fazer um programa. Né? Convidou. Fomos no Rio, conversamos, você ficou, eu vim embora, né? Claro. Foi. O Goulart estava Não, no júri do Vídeo Brasil, no primeiro Vídeo Brasil. O Goulart era uma pessoa do júri. E também a gente colocou como uma estratégia. E resultou, né? Mesmo que teve a história do Rolex, bom mas lembrar que te deu. resultou. O Fernando, eu tô percebendo que o Fernando tá falhando. Eu não sei se ele não tomou remédio hoje saindo de casa. O Fernando está se esquecendo de muita coisa. A gente foi na Globo. Eu sou mais sintético que você é Não, prolixo. você está esquecendo. Está esquecendo das coisas, Fernando. A gente foi até a Globo. Eu lembro na reunião com o Guel, e você ficou Não, e eu com vim o Guel embora. não, antes. Não, depois Daniel eu fiquei. Filho, primeira reunião, primeiro cara- Não, eu fui Antes, numa Daniel? reunião com você, com Armando Nogueira e Alice Maria. E eles queriam contratar o Varela para o jornalismo da Globo, não é? E eles viram, eles falaram, nossa, o que vocês fazem? Aí a gente botou a fita, eles ficaram assim, né? E eles já sabiam, claro, mas obviamente não rolou, né? Não era impossível, mas eles chegaram e fomos muito bem recebidos, tudo bem e tal, mas não rolou. A segunda vez que a gente foi, que você está falando que eu fiquei, aí é diferente, aí já é muito mais na frente, aí já é anos 90, né? Ou não, 80, não, final de 80. Final Mas de vocês 80. eram os pilotos para o Fantástico, né? Nós fizemos as coisas Seus fantásticas. filhos, seus dois... Não, eu cheguei a fazer uns pilotos que nunca foram ao ar. Mas aí a culpa foi minha, que o nome do programa chamava Fora do Ar. Fora do ar. Mas, enfim, aí já é uma fase mais adiante, porque aí a gente fez, com muita estrutura, fizemos várias brincadeiras de desconstrução, que eu acho que é isso que o Fernando falou muito bem, quer dizer, a gente meio que desconstruía a televisão. Né? Teve aquela retrospectiva do ano, de 57, né? Retrospectiva Foi do isso? ano foi na Que Record. ano que foi na Record? Foi bem divertida também. E que foi o ano que é 87. Foi em 88. 88 vocês fizeram o ano de Fizemos 58. 58. Todo o material de filme A do ano de Record 58. abriu o arquivo deles e aí bolamos um especial para o final do ano, de 87 para 88, e fizemos um programa chamado A Retrospectiva do Ano. E com todos os fatos, não só com as imagens, com todos os fatos de 1957 para 8. E, por incrível que pareça, os fatos eram os mesmos. Era inflação, crise econômica, corrupção, essa papagaiada, transportes, falta de mobilidade urbana e tal. Só que com um arquivo maravilhoso da Record, de filmes. A gente telecinava aqueles filminhos, e esse eu fiz com o Paulão, com o Paulo Morelli, com a Cicilinha, que hoje é a diretora de elenco da O2, e usamos pela primeira vez um âncora. Esse eu mal apareço. Usamos um âncora chamado César Monteclaro, que foi um dos primeiros âncoras da história da TV brasileira, na Tupi, no Repórter Esso, e o César
pirou, porque era um programa de paródia e ele fazia um âncora sério do lado da Cecilinha. E depois, inclusive, fez vários filmes muito engraçados de publicidade com você, né, Fernando? De CIA. Virou nosso ator cult. Virou um cult, assim, o César Ele fazia Monte Claro. paródia dele mesmo, na verdade. Dele mesmo. Parecia uma corujinha, assim, um cara muito engraçado. O Mundo no Ar. E ainda teve o Mundo no Ar, meu Deus. Jesus! O Mundo no Ar. Quanta Exatamente. coisa. Acho que se o Ernesto Varela era um repórter, um jornalista, o Mundo no Ar era o telejornal completo, né? O Mundo no Ar foi um programa que copiou o CQC em 1986, né? Basicamente. Era um programa de jornalismo onde a gente usava humor e muita mentira também. No CQC a gente não mente, tá? Mas, enfim. A gente mente, que eu quero dizer o seguinte, a gente fazia montagens, todo mundo era repórter, né? Tinha o César Monte Claro e a Cecilinha era comentarista econômica, e isso foi na TV Manchete, no glorioso ano de 1986, 6 ou 7, 6, eu creio. E aí o que aconteceu foi muito curioso. Aliás, é legal contar, porque eu vejo que tem muita gente jovem na plateia, e eu imagino que tem essa coisa de como, né, fazer TV ou como fazer audiovisual num mundo tão controlado, né? Eu acho que essa era a nossa questão, e eu creio que essa continua sendo a questão, né? Só ver as biografias aí. Mas, enfim, o que eu quero... Vocês Então, foram também acho que tá pioneiros pior. do seriado, Avenida Paulista. Que canal? Avenida Paulista, seriado, lembra? Minissérie. Avenida Paulista da Globo, esse Na seriado. Globo, então. Pioneiro. Mas o que eu quero dizer é que o Mundo no Ar, ele ficou um mês só no ar. E, curiosamente, é um programa muito bem sucedido, dentro do Domingo também, da Manchete. O Fernando Barbosa Lima, que era o nosso assim, o cara que nos bancava lá dentro, e saiu do ar por um motivo absolutamente surreal. Porque estava sendo discutida a pena de morte no Brasil, e nós fizemos uma matéria para discutir a pena de morte. Todo mundo queria pena de morte naquela época, eu não sei como seria hoje. A gente fez uma enquete, ok, já que vai ter pena de morte, qual deve ser o método aplicado para matar os brasileiros, né? Mas de piada, tudo de piada. E aí, varinha de marmelo, ajoelhar no milho, vários exemplos, né? E aí teve um que falou câmera de gás. E quando falou câmera de gás... TV Manchete, da família Bloch. A gente ilustrou com aquele comercial da Apple, quando foi lançado o primeiro Macintosh, que é um comercial dirigido pelo Ridley Scott, é muito famoso esse comercial. A gente usou as imagens do comercial da Apple com os caras indo em direção, nem parecia que era uma câmera de gás, mas enfim, com os caras indo. Nossa E o seu Adolfo Bloch ainda não tinha visto o nosso programa. Ele foi assistir justamente nesse dia. E aí bateu um negócio nele, ele não entendeu, obviamente, que era um programa de humor. E ele só ouviu câmera de gás e viu aquele pessoal indo para a câmera de gás. E ele queria que os caras tirassem o programa do ar na hora. Eles falaram, tira do ar! Tira. E os caras, obviamente, não conseguiram tirar a emissora do ar, mas ele falou, não, eu tiro do ar. E aí o Fernando Barbosa Lima tentou convencê-lo. O Fernando Barbosa Lima foi um dos maiores homens de televisão desse país. Exatamente. Tentou convencer o seu Adolfo, não, esses caras são legais, eu vou mostrar para o senhor, é uma comédia, não sei o quê. Fomos sumariamente demitidos, ejetados. As usual. Vida dura. O Fernando teve vida dura mesmo, porque o Fernando foi um dos principais jornalistas da televisão e criadores. Fez um jornal lendário em 62, o Jornal de Vanguarda, no início dos anos 60. E nos anos 70, no final, na TV Tupi, já agônica, a TV Tupi acabando, ele fez um programa que mudou tudo, chamado Abertura, onde, primeiro, abertura era a palavra de ordem da ditadura na época. Abertura, vamos fazer uma abertura política. Ah, legal, então tem abertura política. Ele fez um programa que chamava Abertura e começou a levar tudo que era proibido. Todos os exilados falavam, Brizola, Luiz Carlos Prestes e tal. E ele levou o Glauber Rocha para fazer a intervenção na televisão mais anárquica
já vista até então, e durou ainda muito tempo, e foi uma grande influência de todo mundo, de certa forma, né? Com certeza da TV Tudo, eles colocaram aqui ontem, mas de todo mundo, né? Porque aquilo era altamente impactante, não era? O Fernando foi para mim o que eu fui para vocês. Eu comecei minha carreira na televisão em 1955 através dele, que tinha um programa no Rio de Janeiro chamado Preto no Branco. Isso. E eu fui ser o parceiro de direção dele, e o programa fazia um sucesso fantástico e tal. E o Fernando era um legítimo jornalista. Filho do Barbosa Lima, sobrinho, que foi presidente da Associação Brasileira de Imprensa, da vez. Alguém? Oi, Carlos. boa noite. Alô. Boa noite, sou Carlos. Faço TV também faz um tempinho. E assim, eu quero falar justamente sobre essa questão aí que eu mesmo falei aqui, né? Tá pior, assim. Se naquela época tinha uma ditadura militar, né? Que continua acontecendo também de várias formas, mas hoje a gente tem a ditadura do capital, do neoliberalismo, que é pesado. Eu falo porque eu tenho 33 anos, já fiz um programa no fundo da minha casa, que era o Bole Arte, pela FIS TV, que era uma via que você conseguia, como produtor independente, ganhar uma verba para você fazer. Né? Eu fiz 45 programas no fundo de casa, tal. Aí, através do Prioli, eu fui apresentador da TV Cultura há pouco tempo, ali e tal. Hoje eu estou na TVT, TV dos Trabalhadores, que é a primeira TV outorgada a um sindicato, né? No mundo. Mas eu queria que vocês falassem sobre isso. Eu assim sinto muita dificuldade, assim, até para me encontrar às vezes, porque eu ainda não falei tudo o que eu queria falar na TV e assim na própria internet, por existir essa questão do mercado e tudo mais, é um negócio que é complicado, porque você vai falar, hoje na internet você vai lá e fala, só que fica aquilo, se você meter a boca mesmo do jeito que eu quero falar mesmo, não tem essa, cara, não tem espaço para mim ou para quem queira falar isso. Eu vejo assim, porque o questionamento está sobre o próprio sistema, o sistema hierárquico da televisão, o sistema que é fechado por natureza, assim. Então, eu queria ver aí o que vocês têm a dizer sobre isso, e eu vi que o Fernando concordou que está pior hoje em dia. Por que está pior e o que fazer, né? É difícil, né? Não sei se são vocês que vão me responder essa pergunta, mas... Para mim, a dificuldade hoje não tem ditadura militar, mas tem a ditadura dos advogados. Tudo que a gente fez durante esses anos todos no Olhar Eletrônico, provavelmente nada do que a gente fez, ao contrário. Poderia ter ido ao ar. Hoje a gente não teria feito. Porque hoje tem essa coisa dos direitos. Se eu faço alguma coisa aqui, olhando essa plateia, qualquer um de vocês pode me processar e me tirar do ar. Então, hoje os advogados acabaram com a graça. A gente usava material de filmes, usava música, filmava as pessoas na rua, e era uma coisa, você vinha correndo, pum, fazia uma pergunta, a pessoa respondia, ia para outra, essa era a graça. Hoje não pode, você tem que assinar aquele coisinha, a fórmula tem que autorizar, tem que pegar RG... Então, acho que tem o mundo está ficando muito chato, os advogados estão tirando muito a graça do mundo. Essa é a minha... Eu posso discordar. Para mim, são duas dificuldades que tenho, só terminar aqui. Tá bom. A outra, a gente tinha, evidentemente, a dificuldade de você conseguir equipamento, era tudo muito caro e era muito difícil arrumar espaço, né, para você pôr o que você está produzindo, porque eram só 6, 7 emissoras. Então, a gente teve a sorte de achar o Goulart. Hoje é muito mais fácil. Hoje, com o seu celular, você pode filmar seu programa, monta e põe no ar no celular mesmo. Indo de ônibus para casa, você pode fazer o seu programa. Mas, por outro lado, tem tanta coisa, tem tantos programas que o seu desaparece. Né? Hoje, a gente, seja lá o que você produz, se perde num mar na quantidade de informação. Então, enquanto para a gente a dificuldade era produzir, achar o espaço, hoje é você conseguir achar espaço dentro do espaço. Você até põe no ar, mas você desaparece, né? Como fazer para não desaparecer? Eu não sei.
Marcelo. Não, eu discordo bastante disso, até hoje sofrendo bastante também as limitações dos advogados, né? Mas eu não vejo nenhuma necessidade de falar que o capitalismo é que está impedindo a liberdade. Pelo contrário, nos países socialistas é onde que não tem nenhuma liberdade, que são os países... Aliás, eu fiz um triatlo. Eu fui quase preso em Cuba, como Varela. Depois eu fui quase preso na Rússia e terminei o triatlo agora, recentemente, na China, né? Lá realmente não tem liberdade nenhuma. Lá é como você estava se referindo aos países capitalistas. Lá, sim, o bicho pega. Aqui, claro, tem milhões de mutretas, inclusive, curiosamente, nesses governos recentes, onde nós do CQC temos menos liberdade hoje em Brasília do que nós tivemos com Varela. Isso aí sim é paradoxal. Isso que eu digo, tudo é regulamentado hoje em Isso dia. é paradoxal. Como que os caras que fizeram a abertura desse país, a abertura democrática desse país, tornaram Brasília uma cidade mais blindada do que era antes. Isto, quem blindou foram esses governos recentes. E eu não quero nem botar nomes, porque vocês sabem quem são as pessoas. Esses caras são blindados. Esses caras não dão entrevistas. Eu acho muito curioso a gente ter um líder, né, que sofreu todos os terrores da ditadura, como é o caso do Lula, que não dá entrevista. Nem sobre futebol. A não ser para a televisão do sindicato, para os amigos dele, para os blogueiros que recebem grana do Estado e tal. Ele só emite, né? Aí sim, eu acho que existe um país muito... que a gente precisa mudar esse país, que é um país que não interage, né? E aí cada um cuida do seu marketing, cada um tem a sua equipe de marqueteiros, cada um tem o seu procure saber e os seus advogados. Eu acho que isso que a gente não pode aceitar. Eu estou usando esse exemplo do procure saber e de biografias, mas poderia usar outros. Eu estou usando o da semana. Lá no CQC a gente sofre muito, se vocês querem saber, violência de seguranças, violência mesmo. Os caras apertam o saco dos repórteres, tá? Porque não tem como mostrar, porque está aquele puta rolo. E quem aperta o saco é apartidário, de todos os partidos, de todos, de A a Z. Os caras batem nos repórteres e são treinados para bater de um jeito que ninguém consegue mostrar. Nessa eleição, nós estamos com uma técnica ninja e vamos ver se a gente consegue mostrar. E outra técnica é de advogados, quer dizer, a gente é processado, e fomos processados por todos os partidos também, todos, direita, esquerda, todos eles, e ninguém ganhou nenhuma causa até hoje contra a gente. Para quê? Para intimidar. Eles querem que a gente pare de fazer perguntas. Quer dizer, as tentativas de calar, elas continuam, isso eu concordo. Mas a possibilidade hoje de botar a boca no mundo é infinito, depende da sua criatividade. Seria impossível existir um Porta dos Fundos, por exemplo, há 30 anos atrás. Hoje, o Porta dos Fundos se dá o luxo de falar não para a televisão. Ele não precisa da televisão. Eu acho isso um avanço que a gente não pode negar. Só mais uma pergunta para o Tass, só para finalizar. Mas, por exemplo, você não acredita que essa liberdade que você fala que tem no capitalismo, que você sente essa liberdade porque talvez você não está indo contra, de fato, coisas que tirariam a sua liberdade? Eu não estou defendendo o capitalismo. Não. Só para contrapor, nesse sentido, fazer uma pergunta. Por exemplo, você vai fazer uma matéria no CQC... Já vem uma pá de propaganda do Bradesco e tal, e aquela coisa toda. Isso eu posso falar. Que, na minha opinião, é um grupo terrorista. Então, aí, tipo assim, você tem liberdade para você falar da operação dos bancos, como o banco opera no capitalismo e tudo mais. Talvez você está escolhendo o que você vai falar. Eu só acho que você está escolhendo o alvo errado. É uma coisa ingênua. Eu acho bonito. Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Mas é ingênuo. Eu acho ingênuo o que você está falando. Porque, assim, aí é que é legal falar numa boa. Estou falando com você com o maior carinho. O CQC
quando não tinha anunciante, estava totalmente sujeito à pata pesada do poder. Porque, aliás, a gente tinha um anunciante, para eu fazer justiça, a Skol, que foi quem nos anunciou pela primeira vez. Quando ninguém topou o CQC, a Skol foi lá e botou uma grana que não dava para pagar a equipe inteira. E aí, cara, a gente estava quase saindo do ar. Muita gente tentou tirar a gente do ar, muita gente, inclusive o pessoal lá do seu sindicato, lá, o pessoal do PT, o pessoal do governo. Então, mas eu estou te dizendo que assim, você trabalha num lugar que o pessoal tem muito uma pata pesada, que tenta calar os outros. E é legal você saber disso, não é só o capitalismo. E aí, eles tentaram calar. Quando a gente começou a ter mais anunciante, é o contrário do que você está falando. O cara não tem mais moral para chegar na direção da Band e falar, tira esses vagabundos do ar. Então, é um raciocínio torto que a gente tem no Brasil. Parece que quando um cara tem anunciante, ele é vendido. É o contrário, ou pode ser o contrário. Quando você tem apoio de anunciante, você pode bater o pau na mesa. Se você não tiver anunciante, o seu programa pode durar muito pouco. Basta chegar um deputado amigo do dono da emissora e falar, tira esses vagabundos do ar aí, e ele vai tirar. Isso aí. Tinha um aqui? Diga. Oi, boa noite. Eu queria voltar para o assunto da televisão. O que vocês esperam da televisão daqui a 30 anos? Boa questão. Isso é para você, Marcelo. Tem televisão daqui a 30 anos? Né? Existirá televisão daqui a 30 anos? Primeiro, eu acho que eu estava pensando assim... Porque somos 30, né? Depois de um período trabalhando com televisão, eu tive uma pausa. Hoje estou fazendo de novo, mas percebi que não me interessa muito assim o que a televisão é, sabe? Sempre me interessou mais o que ela pode ser, né? E o que ela pode ser são muitas possibilidades. Né? É o limite da sua criatividade, né? Você querer entrar e inventar. E, pensando nele também, a televisão é como um governo, né? É um território de poder mesmo. Todas elas são, seja do sindicato, seja do capital, território de poder. Então, você tem que entrar com uma atitude, né, de subverter mesmo, né, de inventar contrariando, né, contrapondo. Eu acho que o Goulart fazia muito bem isso na Globo, a gente fez de alguma forma na época do Olhar, e eu acho que o que eu espero da televisão daqui é que você contrariando o que ela quer que ela seja, para que ela seja uma outra coisa, e que essa dinâmica tem que ser sempre, que é a dinâmica da invenção, né, da criatividade, porque tudo que se consolida, né, acaba se consolidando como poder mesmo, como forma estabelecida, fixa, tal. E aí resta, se você se interessa por criação, é contrariar, é se contrapor, é inventar, é fazer diferente. Mas aí tem uma questão interessante também, porque dificilmente teremos televisão aberta daqui a 30 anos, né? Porque ela está caindo em declínio intenso, né? E a banda, né? O espaço do espectro eletromagnético ocupado por ela é precioso demais. Mas aí vai vir o controle da internet, vai passar né? A internet vai acabar dados. tendo uma guerra incrível sobre controle, né? E já existe, né? Isso. Já começa a se esboçar. Gabriel, eu vou te contar um negócio que é inacreditável. O meu filho Miguel, quando ele tinha 8 anos, agora ele é um senhor, tem 12 anos, ele já saiu dessa. Quando o Miguel tinha 8 anos, ele chegou para mim e falou, papai, o que é Globo? Eu falei, como assim? Não, eu ouvi ali que vai passar na Globo. O que é Globo? Aí eu falei, peraí, menino, vem aqui. Você está me perguntando isso de verdade? Estou. Eu percebi que ele não sabia o que era Globo. E depois me caiu uma ficha muito fácil. Não tem nada que passe na Globo que interessa a ele. Não tem nada feito para ele na Globo. Aliás, até hoje, você pode ligar a Globo, não tem nada para quem tem 8 anos no ar. Não tem. E ele usa tudo isso que a gente tem, ele chama de tela. Então, ele usa uma tela para fazer isso, uma tela para fazer aquilo. E aí que talvez tenha uma resposta para a pergunta que você fez. Nós somos de uma geração que queria entrar na televisão. Eu acho que isso hoje não faz mais sentido, porque você pode entrar na casa das pessoas,
através de outras telas. Eu dei o exemplo do Porta dos Fundos, mas tem vários outros, né? Tem blogs hoje com grandes audiências. Eu estou falando hoje de dentro de uma indústria que está muito assustada. Eu tenho que dizer isso para vocês. Finalmente a água começou a bater na bunda da televisão. Quem estava assustado eram os jornais, a indústria fonográfica e tal. Hoje a televisão está muito preocupada com o que está acontecendo. Olha. Não porque ela não está faturando, ela continua faturando muita grana, mas porque muita gente já não vê televisão. Né? Essa audiência que você está se referindo, ela só vai diminuir mesmo, o que é natural. Eu acho que isso não deveria nem mais virar notícia de jornal. A audiência da TV só vai cair mesmo. Por quê? Porque nós começamos a ver várias telas ao mesmo tempo. Então, mas aí podemos chegar num momento em que a gente tenha, digamos, não mais televisão aberta, né, só televisão paga, que tem uma característica muito segmentada, né, e onde a possibilidade dessa intervenção anárquica que foi feita nessa época me parece muito mais difícil de acontecer do que na televisão aberta. A televisão aberta, acho que a ideia de aberta não é só aberta no sentido de não pagar para assistir, mas aberta a possibilidades, aberta onde a possibilidade da ocorrência do imprevisto é maior do que uma televisão segmentada. É engraçado, eu não creio, enfim, assim como eu não creio no fim do teatro, no fim do livro, do jornal. Não no fim dela, mas uma mutação muito grande. Uma mutação, mas a gente gosta de ver, por exemplo, futebol junto, todo o país vendo o mesmo jogo, muito legal. Ou todo o país vendo o protesto, né? Toda vez que tem um evento ritualesco, e aí o Zé Celso ontem aqui deve ter dado várias mostras disso, toda vez que tem um ritual de nacionalidade, a gente vai para a televisão. Né? É verdade. E hoje você corre para a televisão e já com o seu telefone também, porque aí você comenta em vários níveis, e a sua voz está mais dentro. E aí é que eu também tenho uma visão muito... Eu acho muito bela a revolução que está acontecendo agora. Por isso que eu não gosto desse papo pessimista, não, tem menos liberdade. Pelo contrário, tem muito mais liberdade. O que depende, gente, é a nossa criatividade, de usar todas essas armas. Solange. Só um comentário sobre o futuro da televisão, essa questão que está colocada aqui. Se a gente pensar retrospectivamente a mudança, a evolução da televisão no Brasil, por exemplo, que há 30 anos atrás, exatamente quando a gente começou a fazer tudo isso, a TV era a TV aberta, essa TV, a questão da política de legislação, de comunicação, barará, barará, era super restrito, limitado por razões políticas claras, tudo bem, não tem espaço ali, desistimos daquele discurso de tentar entrar naquela grade. Porque faltava o quê? Pensando somente com a perspectiva de entrar na televisão, faltava outro tipo de televisão que pudesse absorver esse tipo de produção, ou seja, a TV segmentada, a TV a cabo, outras alternativas para a TV pública ou a TV que recebe a concessão pública. TV generalista. Exatamente. Daí depois muda essa perspectiva, sobretudo para a produção independente, que vem as TVs a cabo. Então, isso é uma grande mudança. Né? E depois a TV, aí vem a TV segmentada e agora tem, eu acho, que é a TV customizada, que é o que a gente pratica com a internet. As várias telas, a gente está falando disso. Eu escolho a televisão que eu quero finalmente, que não precisa ser necessariamente no sinal que vem. Né? Você agora escolhe. Eu vejo várias camadas de TVs, eu monto a minha grade. É uma grande revolução, sim. E isso aponta o que a gente, daqui 30 anos... sei lá, né? Mas é a liberdade de escolha, de poder não só escolher o que eu vejo, mas também eu produzo, eu exibo, e essa capacidade de ver randomicamente também, de ver várias camadas e não se perder nesse fluxo de informação. Eu acho que essa é uma perspectiva. Eu queria fazer uma pergunta para o Goulart. Como é que era fazer televisão antes dos anos 80? Num período antes da abertura? Eu estava agora raciocinando a história de lá para cá. Fazia com filme, né? Como? Fazia com filme também. Primeiro não tinha videotape, então era tudo ao vivo. E o jornalismo era feito com aquelas maquininhas que davam corda. Câmera de filmar. Câmera de filmar. VH.
e era telecinado, chamavam. Enfim, mas a história da televisão, eu estava raciocinando aqui agora, que eu acompanhei desde o início, até agora, para onde vai, foi a pergunta que fizeram, é um enigma, porque da mesma forma que ela se propõe a uma evolução tecnológica, ela se fragiliza como veículo, porque eu sinto hoje isso na pele. As emissoras privilegiam muito mais os programas que instantaneamente dão dinheiro, não precisam de patrocínios, que são os programas de igrejas, que se vende os horários, e programas de venda de varejo. Telemarketing. Telemarketing. Então, tudo isso hoje monta um caldeirão que impede um pouco a gente raciocinar como vai ser daqui a 1 ano, 2, não precisa 30. Como você me perguntou, a gente fazia ao vivo, tinha que ter um cronômetro no cérebro para não estourar o espaço, e trabalhava em cima de um roteiro que tinha que dar certo, cronologicamente falando. E éramos muito felizes. Depois chegou o videotape, nós fomos surpreendidos com a maneira de editar, que era com microscópio. Você pegava, chamava-se aquela fita larga, assim, quadruplex. Você pegava aquela fita e botava... Cortava mesmo, gilete. Numa mesa, como se fosse de montagem de cinema, e com gilete você cortava olhando o microscópio, o pulso, da onde parou, quando o Flávio Cavalcante falou, agora vamos ver, tinha que dar um kilt ali, aí você tinha que cortar o pulso ali e tal. Era um trabalho terrível, mas nós éramos felizes e amávamos o que a gente fazia. Daí para frente vieram os vídeos menores, os produtores independentes, a facilitação de produção. Nós continuamos felizes produzindo. Hoje está um pouco nebuloso, mas existem novos mercados, novos, como chama, veículos para você colocar o seu conteúdo. Então, o que na minha visão ainda, que vou trabalhar muito, o que vale é o conteúdo que você pretende produzir. Aonde você vai colocar isso? Estava falando com o Taz agora há pouco, ele me deu um dos caminhos. Ele tem um programa no Terra. Você pode ter, Goulart, um programa no Terra. É só ir lá no Terra e falar, eu quero um programa no Terra. Então, o que me importa é produzir conteúdo como jornalista que sou. Daqui a 1 ano, 2 anos, inevitavelmente haverão outros veículos onde nós, jornalistas, vamos poder nos expressar. Veículo que vai abraçar o nosso produto, conteúdo. E é inevitável que o ser humano ele não pode ficar sem informação. Então, quando disseram que os jornais iam acabar, é mentira. Está aí todo mundo lendo o jornal. Enfim, respondi, não? As últimas páginas. Respondi. E aqui acho que a gente colhe esta última pergunta e vamos... Obrigado. Boa noite. Boa noite. Sou James Hazef, não me apresentei aquela hora lá fora, beleza? Sou criador do World of Legends, é um MMORPG. Voltando para as telinhas, telas diferentes que de comunicação. Eu estou querendo perguntar para o Fernando Meireles, que dica você pode estar dando para jovens produtoras, que aqui deve ter muitos também, que estão com essas ideias de inovar.
World of Legends MMORPG é Multi-Massive Online Roleplay Game. É um jogo online que a indústria dos games, vocês têm acompanhado, está crescendo muito e muito rápido. E também é um meio de comunicação enorme. E assim como a internet, vai estar tudo vinculado. Eu também estou pretendendo fazer filmes. Já estou com muitos roteiros, ideias, produções. Só que o que mais eu tenho é ideias. E eu estou meio perdido nessa área ainda de estar me envolvendo na área do cinema. Queria estar pedindo para você alguma dica, qual a parte mais difícil, mais fácil, entendeu? Sim, cinema. Você pode estar me dando alguma dica, algo para essa área, de estar criando, inovando. Cara, cinema é um negócio lento, é um negócio antigo. Sim. Você tem que entrar como uma... Enfim, eu, na verdade, não fiz esse caminho porque eu fiz esse caminho do olhar eletrônico, tal, do vídeo. Mas acho que se você quiser entrar no cinema, você tem que ser assistente. Primeiro escolher que área que você quer fazer e aí ser assistente de alguém, tentar fazer seu trabalho pessoal. Atualmente é bem mais fácil também, porque tem muitos concursos para curta, muita leis de incentivo, que você pode produzir curtas, 500 fontes de financiamento para fazer curta tal. Acho que esse é um começo aí. E tentar entrar em alguma equipe. Hoje tudo Já ajudou. Eu acho que você tem que primeiro saber o que você quer fazer. Você quer fazer roteiro, quer fazer montagem, câmera. Não, fazer um filme inteiro, um projeto inteiro mesmo. Inteiro não existe, cara. Inteiro você não vai. A menos que seja um curta. Aí você pode pensar, começa com um curta. Se você fizer um curta muito bom, esse curta for premiado, você já está qualificado para eventualmente pedir um dinheiro para fazer um longa. Estou como assistente mesmo, né, de um diretor, mas já agradeço já a dica, né, no começo. Obrigado. Bom, eu vou botar só uma ultimíssima questão aqui. Você vai falar? Depois que você Tem muita gente com a mão levantada ali, mas é uma pena. Mas estamos dado adiantado a hora. Que é um tema que tratamos aqui ontem, é importante tratar porque é, digamos, a grande inovação que surgiu no audiovisual, pelo menos o grande polêmica do debate público surgiu nos anos mais recentemente, sobretudo de junho para cá, que é a mídia ninja, ou as imagens ninja. Qual é a conexão que vocês veem entre o trabalho que os ninjas fazem e o trabalho que os jovens produtores independentes, videomakers dos anos 80 faziam? Existe? Qual é? São herdeiros em alguma medida? É completamente diferente? Como é que vocês veem? Bem, vamos lá. Eu creio que é muito importante o que aconteceu agora. Eu vou me referir agora em junho. E creio que a mídia ninja ela acabou revelando uma gigantesca cegueira da televisão. Isso é muito positivo. E porque, diante de um fato gigantesco que estava acontecendo, a televisão, com a sua lerdeza, demorou para, enfim, não só reconhecer a importância do fato, mas também para entender narrar de forma como narrar um fato que está diante, e aí tem muito a ver com o que eu falei antes. Isso reforça aquilo que eu falei sobre o mundo fantástico que a gente tem para viver agora, inclusive quanto à liberdade. Se você for criativo, você pode realmente narrar o fato de uma outra maneira. O que eu acho que não é nem justo colocar só o crédito do Mídia Ninja, é que nós estamos falando de várias frentes, vários Mídia Ninja como exemplo coletivos, né? Várias pessoas, aliás, indivíduos. Eu mesmo acompanhei alguns indivíduos. Eu comecei a seguir esses caras no Twitter, eu vi que eles estavam indo nas manifestações, e eu deixava aberto várias fontes me informando, alguns, claro, do Mídia Ninja, porque aquilo que a televisão me oferecia, eu estava muito chateado. Eu estava achando que era muito pobre. A televisão começou a julgar antes de entender as manifestações, né? E depois, claro, todo mundo foi lá, analisou e tal, é importante e ótimo. E quando eu falo da televisão, é legal também, de novo, deixar claro, eu não tenho essa visão, por isso que às vezes eu esquento a minha temperatura quando alguém quer dividir o mundo de uma forma binária, né? A esquerda, a direita, o capitalismo e o socialismo. A gente vive um mundo muito mais complexo. E então é legal entender que é possível, sim,
você subverter as coisas fazendo televisão, ou fazendo rádio, ou usando um celular, ou usando uma caneta Bic. Tem gente que escreve muito bem e consegue fazer o seu texto chegar a muita gente. O que eu acho ruim é quando a gente divide as coisas entre o bem e o mal, ou entre aquele grupo, que é o grupo que foi o... Aliás, o Mídia Ninja é legal que a gente também diga que eles foram vítimas da própria transparência, né? Eles pregaram uma transparência que eles não tinham na hora de prestar contas. Aliás, até hoje tem gente esperando a prestação de contas do Capilé, que tem aquela moeda lá, que não sei qual é o nome lá, Capilé. Tem gente que diz que ele está devendo Capilé até hoje para eles. Mas, enfim. E o Capilé sumiu. Depois que o Capilé chegou no ápice do Roda Viva, ele desapareceu. Quer dizer, eu acho isso, demonstra de um jeito muito prático que até o próprio Mídia Ninja é vítima da própria transparência que a gente vive hoje, né? E a discussão, qualquer discussão hoje, como essa das biografias, é uma discussão que todos participam, as pessoas acompanham em vários níveis, mas acompanham, e a gente vive um outro mundo, ou a possibilidade de um outro mundo, né? O que eu acho ruim, e que eu não sugiro a ninguém, é bater um rótulo, um estereótipo, seja em cima da velha televisão. Eu tenho o maior amor por televisão. Televisão é uma coisa que me conquistou desde 30 anos atrás. E eu nasci com essa doença. E gosto de televisão. Eu não sou aquele cara que estou fazendo televisão porque daqui a pouco eu quero fazer cinema, ou eu quero fazer, sei lá, game, por exemplo, é uma coisa que me interessa muito, mas eu me julgo absolutamente incapaz de escrever um roteiro de um game, que, aliás, nós temos um exemplo claro da mudança do mundo do entretenimento e dos contadores de história, com este último game que, em um dia, faturou 800 milhões de dólares. É o maior faturamento da indústria do entretenimento, da história do entretenimento. Então, o mundo é muito complexo. Eu sugiro que a gente não saia dividindo ele só em duas partes. É muito mais complexo do que isso. E, com as ferramentas que a gente pode, sim, continuar se divertindo e pregando qualquer tipo de revolução que cada um tiver dentro de si. É isso? Algum comentário adicional? É isso? E discursando, o Fernando está me olhando, porque o Fernando, ele é o meu marqueteiro, tá? Eu quero dizer a vocês que eu serei candidato, tá? Eu nunca me interessei por política, mas serei candidato a presidente do Brasil em 2038. Anotem, conto com o seu voto. O Aécio já está com medo de mim. É isso, então. Obrigado. Foi realmente uma delícia. Vamos lá, até a próxima. Solange. Bom, obrigado, meninos. Foi super bacana, emocionante. Tão emocionante quanto ontem, com aqueles nossos outros velhos amigos. É uma provocação para eles, claro. Mas, olha, para vocês que estão aqui, que podem desdobrar isso com seus amigos, familiares, lugares de trabalho, eu sugiro que vocês acompanhem esses encontros, como o de hoje e o de ontem, que está sendo devidamente trabalhado, editado, para ser colocado, posto no ar como programa de televisão, no canal VB, que também vai estar replicado no portal do SESC, no canal do Vídeo Brasil e nas redes sociais. Não somente esses dois encontros, mas que são históricos, mas os que virão. Então, acompanhem o festival também nas redes sociais, fazer propaganda do Vídeo Brasil, que está apenas começando, e começando em grande estilo, com a presença fabulosa dessas pessoas incríveis que fizeram o Vídeo Brasil lá no começo e que continuam aí atuando e operando e modificando muita coisa bacana que a gente tem do audiovisual brasileiro. Nós estamos melhor do que os caras de ontem, fala a pouquinho. verdade. Isso a gente discute nos bastidores, Marcelo. Obrigado, gente. Obrigado a vocês todos.